E se eu te dissesse que a Bíblia guarda um dos maiores mistérios da história da humanidade? Um enigma que envolve seres celestiais, gigantes poderosos e eventos que abalaram o mundo. Quem eram os filhos de Deus? Por que sua união com as filhas dos homens resultou no nascimento dos Nefilim, seres descritos como heróis de renome? E por que isso foi considerado uma ameaça tão grande que levou ao dilúvio? Prepare-se para uma jornada de descoberta, explorando os textos sagrados e suas interpretações mais profundas. O capítulo 6 de Gênesis apresenta um cenário intrigante. Ele diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e casaram-se com elas. Dessa união nasceram os Nefilim, descritos como gigantes e heróis de renome na antiguidade. Mas o que esse texto significa? Quem eram esses filhos de Deus? E qual era a verdadeira natureza dos Nefilim? Para entender, precisamos mergulhar na história e explorar teorias que atravessam os séculos. A identidade dos filhos de Deus é um dos grandes mistérios bíblicos. Existem 3 teorias principais sobre quem seriam esses seres. A primeira e mais popular teoria é que os filhos de Deus eram anjos caídos. Segundo o livro de Enoque e outros textos apócrifos, esses anjos abandonaram sua posição celestial e se rebelaram contra Deus. Em Judas, capítulo 1, versículo 6, lemos que esses anjos não guardaram sua posição de autoridade e foram punidos por isso. Essa visão conecta os filhos de Deus com seres celestiais que interagiram diretamente com os humanos, causando desordem e corrupção. A segunda teoria sugere que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa de Adão, enquanto as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim, associada à corrupção. Essa interpretação vê o texto como uma metáfora para o perigo da mistura entre justos e ímpios, levando à degradação moral da humanidade. A terceira teoria, mais especulativa, propõe que os filhos de Deus poderiam ser seres de outras dimensões ou até mesmo extraterrestres. Essa ideia tenta reinterpretar os textos bíblicos à luz de mitos e tradições de outras culturas, que frequentemente mencionam deuses ou seres superiores interagindo com a humanidade. E quanto aos Nefilim? O termo, em hebraico, pode ser traduzido como caídos ou gigantes. Eles são descritos como heróis de renome, mas também como uma ameaça. Alguns estudiosos acreditam que os Nefilim foram destruídos no dilúvio, mas outros apontam para possíveis sobreviventes, como Golias, mencionado em 1 Samuel, ou os Anaquins, em Números, capítulo 13, versículo 33. Os Nefilim eram apenas lendas? Ou poderiam ter deixado vestígios na história? A Bíblia sugere que a corrupção causada pela presença dos filhos de Deus e dos Nefilim foi tão profunda que Deus decidiu reiniciar a humanidade através do dilúvio. Gênesis, capítulo 6, diz que a maldade humana havia alcançado níveis insuportáveis, e apenas Noé, um homem justo, foi escolhido para preservar a criação. O dilúvio foi um ato de purificação espiritual, um reinício para a humanidade. Esse mistério bíblico encontra ecos em diversas tradições ao redor do mundo. Os titãs da mitologia grega, os gigantes da mitologia nórdica e até lendas de povos mesoamericanos mencionam seres gigantes ou divinos que interagiram com os humanos. A semelhança entre essas histórias levanta uma questão intrigante: poderiam essas narrativas estar conectadas? Além do mistério histórico, o que essa história nos ensina hoje? Talvez a narrativa dos filhos de Deus e dos Nefilim seja um alerta sobre a luta entre o bem e o mal e os perigos da corrupção moral e espiritual. Assim como nos dias de Noé, somos chamados a viver com integridade, preservando o que é puro diante de Deus. E agora, queremos ouvir você. Quem você acredita que eram os filhos de Deus? E os Nefilim, seriam eles mais do que apenas lendas? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gostou deste conteúdo e quer explorar mais mistérios bíblicos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo mistério.